Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, abençoados com todas as bênçãos. Que glória, hein? Que glória poder estar em uma nova semana, em um novo dia que o Pai Celestial preparou para nós. É verdade, que coisa tremenda! Que coisa tremenda, principalmente quando você já amanhece nos braços do Pai. Olha, eu lembro de meu pai, antes que ele partisse para a nuvem, que às vezes eu chegava em casa cansado do trabalho, mas meu pai fazia questão de ir até a minha casa. Nós morávamos próximos um do outro e ele ia na minha casa e quando me via me abraçava, cuidava de mim, né, me beijava. Eu já adulto, casado, então esse carinho era muito maravilhoso, isso marcou minha vida. E também marcou todas as vezes que eu ia lá, que eu chegava cansado, às vezes eu vinha do trabalho, passava primeiro lá na casa de meu pai, e aí então me deitava no sofá, ele estava sentado ali, e de repente meu pai começava a passar a mão em minha cabeça, me fazer um carinho, um cafuné, né? E a sua mão ali tão pesada, tão grossa, mão de um homem. Mas isso não importa, porque antes de ser mão de um homem, uma mão pesada, grosseira, com calos, era a mão do meu pai. E foi assim que eu me senti hoje. Quando eu amanheci, acordei para falar com o meu pai, senti a mão do meu pai cuidando de mim e dizendo para mim: então, não te espantes, não te assombres, não tenhas medo, porque eu sou teu pai, eu cuido de ti, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Olha que coisa tremenda. Que coisa tremenda que é isso, você poder sentir o cuidado do Pai. Mas abençoado, abençoado, você já teve aquela sensação que você tinha algo em suas mãos e que de repente simplesmente você deixou cair e perdeu, e aí você lamenta dizendo: nossa, eu tinha e acabei desvalorizando, acabei me descuidando e acabei perdendo. E aí vem alguém e diz assim: ó, não abuse da sorte. Aí talvez você diga assim: olha, mas nós não temos sorte. Pois eu te digo que sim. Não que você seja um sortudo, você é um abençoado, mas a palavra diz que ele restaurou a nossa sorte. Nós tivemos a sorte restaurada. Em Efésios, o texto diz: abençoados com toda a sorte de bênçãos. É verdade. E muitas vezes, confiando nisso, veja que o que eu vou falar não tem nada a ver com salvação eterna, não tem nada a ver com perda de salvação eterna, mas tem a ver com perda de bênçãos que já são nossas, mas que não valorizamos, não damos o devido valor e acaba escorrendo pelas nossas mãos aquilo que já é nosso. Você já teve essa sensação? De que você tinha conquistado algo e algo já estava certo nas tuas mãos, já era teu. Mas por conta de um vacilo, de um descuido, uma falta de atenção, você acabou perdendo? Isso acontece muito. Isso acontece muito quando você tem um espírito de ganância, de não se conformar com aquilo que você tem. O Evangelho diz: olha, não andeis ansiosos, nem preocupados, por coisa alguma. Contente com o que você tem, contente-se com o que você já tem. Então, se você já tem, glorifique ao Senhor e utilize o que já tem, porque aquela é a porção do maná diário. Você lembra que para Israel o maná vinha, mesmo assim Israel reclamava: ah, Senhor, de novo isso e tal, agora queremos cordonizes. E tinha uns que diziam: olha, vou guardar, porque vai que amanhã o Senhor está com raiva e não manda de novo. Não, querido, Deus não é assim. A porção diária virá todos os dias, todos os dias. O que você precisa já está pronto para nós, porque nosso Pai não trabalha de improviso, ele trabalha de antemão. E quando nós estamos na dependência do Pai, existe uma porção diária. E você tem que discernir essa porção diária. Não abuse disso. Eu quero te lembrar Sansão. Sansão, ele se gloriava de sua força. E por ele já ter, ele tinha voto nazireu.
E por ele ser forte, ele achava que ele podia fazer tudo o que ele queria. Só que no momento em que ele achou que ele poderia fazer o que ele quisesse e ainda se glorificava por isso, olha, veja só como eu erro, como eu peco, faço as coisas erradas e mesmo assim eu tenho a força. Só que quando ele já estava errado, o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. No novo pacto, o Espírito do Senhor não vai se retirar. Mas se eu não estou em obediência ao pacto, em linha com o pacto, o que acontece comigo? A minha fé vai ser só de boca. Porque a fé é um espírito abençoado. A fé é um espírito. Olha, criei, por isso falei. Nós, pelo mesmo espírito de fé, cremos e por isso falamos. Então, muitas vezes, por estar distante da comunhão com a palavra, por estar distante de uma comunhão mais íntima com o Senhor, as nossas confissões começam a ser simplesmente mecânicas. Ah, hoje eu declaro que é um novo dia, assim é, Abba Pai e tal. E passam a ser apenas falácias, jargões, que não surtem efeito no mundo, nem no mundo espiritual, e muito menos no mundo material. Agora, quando isso vem de dentro do espírito, olha, essa palavra tem poder. Mas Deus não está nos dando as coisas para que nós sejamos inchados e nos gloriarmos nisso, não. Porque toda a glória pertence ao Senhor. E é um decreto do Pai. O que o homem planta, ele colhe. Quem tudo quer, tudo perde. Então, se você agradece ao Senhor pela porção diária, hoje estava meditando em algo que enviaram para mim, eu sei que veio do céu para mim e também é para você, que é tremendo. Como é que é a tua conversa com o Pai? Então, eu fiz essa oração lá atrás e outra pessoa também compartilhou comigo coisas que falamos ao Senhor lá atrás. Então, Senhor, não me dê tanto ao ponto de eu esquecer do Senhor. E não me deixe passar tanta necessidade ao ponto de eu murmurar contra o Senhor. Eu quero ter, Senhor, o suficiente. Eu quero ter o suficiente. E quando eu precisar que alguém tenha necessidade, eu quero ter para repartir. E mesmo no que eu preciso, no que eu já tenho, eu repartindo, Senhor. Que haja multiplicação. E assim tem sido. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Agora, nós não podemos brincar de sermos cristãos em graça, muito menos brincar com a palavra de nosso Pai. Existem anjos que velam por essa palavra. Eles velavam no antigo pacto e velam no novo pacto. Olha, se quiserdes, só se quiserdes e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Abençoado, você já é um abençoado, claro. Você já recebeu as bênçãos. Todavia, a manifestação delas vem de duas formas: obediência e fé. A obediência é você se manter fiel. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós permanecerdes em mim, pedireis o que quiseres. E aí tem um tempo para isso manifestar. Mas tem a fé. Nós somos filhos de Abraão, o pai da fé. E nós, como Abraão, chamamos a existência o que não existe. E Abraão foi o primeiro a ouvir o evangelho. E quando Paulo traz a manifestação do evangelho, com a revelação que ele recebe, ele vem falar de uma fé que não é a fé natural, é a fé dos eleitos, a fé dom, a fé que estava preparada, estava guardada para ser entregue aos que foram iluminados. E essa não é a minha fé, nem a sua, é a fé de Cristo, é a fé de Deus. Olha, na antiga aliança, o justo pela sua fé viverá. Mas na nova aliança, o justo viverá pela fé. Já não é mais pela sua fé, é pela fé. Que fé? A fé de Deus, a fé dom, a fé dos eleitos. Agora, essa fé, ela tem que estar em linha, porque crie uma mente. Então falei, boca, se a tua mente está cheia de Deus, das verdades de Deus, se a verdade de Deus é uma verdade em tua vida, então a realidade dessa verdade em você
chama e manifesta a bênção da qual eu e você já somos donos e temos o direito de usufruir. Assim é, abençoado. Deus quer nos levar a um nível diferente. No game da vida, no jogo da vida, muitas pessoas foram paralisadas, justamente porque não avançaram de fase. Cristo coloca diante de nós todos os dias uma fase. Se a gente não passa, igual a um game. Se a gente não passa de fase, vamos continuar na mesma. Talvez você esteja aí reclamando e murmurando e dizendo: nossa, nunca muda nada, eu confesso todo dia, eu abro a minha boca, esse negócio não funciona, não. Isso não é uma palavra de sorte, isso não é uma palavra de feitiçaria. Essa é uma palavra viva, fiel é a palavra, e fiel é quem prometeu, e ele é fiel à sua palavra. O Pai é fiel à palavra dele, então quando ele diz, essa palavra se manifesta. Glória ao Pai por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque nós já temos nele o sim e o amém. Agora, muitos abusam disso e acham que pode fazer de qualquer jeito, e não é. Não é assim. É necessário estar em linha, somos um espírito com ele. Amém. Mas isso não pode ser só uma confissão de boca, isso tem que estar dentro de nós. E para isso é necessário morrer. Se o grão de trigo jogado na terra não florescer, ele vai morrer. Ele fica sozinho, ele morre. Mas se ele florescer, dará muitos frutos. O evangelho chegou. E quando o evangelho chega, ele vem para desconstruir o nosso eu e construir em nós o Cristo. Olha, Paulo sentia dores de parto, ele dizia: até agora sinto dores de parto, até que Cristo seja formado dentro de vocês. Quando ele vai falar aos Coríntios, ali, em Corinto, ele diz: eu queria ter convosco como espirituais, mas sois carnais. O que Paulo estava dizendo com isso? Sois carnais. Porque há entre vós ainda contendas, facções, divisões, coisas que não dá nem para nomear, coisas que acontecem entre vocês que nem entre os pagãos lá acontecem. Então nós temos que ver todas essas coisas. A salvação não é meritória, mas a plantação tem uma colheita. E, de acordo com o que plantamos, colhemos. Ah, tudo bem, eu já sei disso, eu vou ficar me chamando a minha atenção. Não, querido, isso não é uma chamada de atenção. Isso é um alerta. Se tu tem isso como uma chamada, querendo te danificar em alguma hora, eu não quero isso, não. Mas a palavra diz: desperta. Hello, tu que dormes, desperta. Levanta-te dentre os mortos. Cristo te iluminará. Veja o ladrão lá na cruz. Estava no momento de morte. E estava sozinho ali, a não ser a companhia de Jesus e o outro ladrão que estava ao lado dele. Aquele cara ia morrer, era um momento de morte. Quando ele disse: Senhor, lembre-se de mim, na morte dele, o Senhor disse o quê para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Onde você acha que começa o paraíso, abençoado? É aqui. Mas o paraíso começa quando morremos. Morremos para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos desejos. Não é isso que diz o Evangelho? Que temos que crucificar o nosso eu. Nós temos que deixar o quê? Que o novo se manifeste. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já morreram, já passaram. Tudo se fez novo. E isso é um processo diário. Então, hoje, meditando sobre isso, eu quero te dizer, irmão, até que morramos, Cristo não está vivendo. Mas quando morremos, Cristo vive em nós, o paraíso nos é entregue e podemos desfrutar do melhor dessa terra. Porque entendemos isso. Existem códigos no Evangelho da Graça que precisam ser ali decodificados. Então, por isso o apóstolo Paulo vai dizer, olha, como é que o apóstolo Paulo vai dizer: vivo não mais eu. Então, se ele não vive mais, é porque morreu. Quem não vive mais é porque morreu, mas ele deixa claro: vivo não mais eu.
Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, olha, veja, é a mesma vida que estamos vivendo. Só que ele diz: a vida que eu vivo agora na carne, viva na fé do Filho. Veja, não é a sua fé, é a fé do Filho. A fé do Filho, que me amou e se entregou. Então é nessa fé que o Evangelho diz que temos que caminhar todos os dias e confessar que somos abençoados com todas as bênçãos em regiões celestiais. E apesar de estar aqui, nós temos o auxílio dos anjos, a presença do Pai. Que coisa maravilhosa! Mas no momento em que não estamos em sintonia, na sintonia da fé, dificilmente nós vamos ali, sabe quando você vai para um rádio e vai tentar encontrar a frequência do seu canal preferido ali, da sua emissora, AM, FM, a mesma coisa. Precisamos todos os dias sintonizar na fé. Quando entramos na sintonia da fé de Cristo, então o melhor dia se manifesta. Então, sim, aí sim, então confessamos com toda a autoridade, com toda a verdade em nossas vidas. Hoje é o melhor dia. Tudo está bem. Olha, tudo está bem para os filhos de Deus, para os que amam a Deus. Sabe o que começa a acontecer conosco? O olho vai ver o que não viu, o ouvido vai ouvir o que não ouviu, vai estar em nossa mente o que não entrou na mente de ninguém. Olha, eu te garanto, municiados dessa forma, totalmente aqui blindados pelo Evangelho, com certeza passaremos de nível e vamos estar na mesma esfera espiritual do ressuscitado. Que coisa gloriosa, hein? Abençoados com toda a bênção, já estamos na melhor semana que o Pai preparou para nós. Receba o que és, com certeza, um rei, um Deus. E quando estamos nessa harmonia com o Evangelho, não tem quem nos detenha. Você vai estar exercitando aí, colocando em prática o teu deusado e o teu reinado. Assim é, abençoado, assim está escrito, assim disse o Senhor. Assim cremos e confessamos e dizemos amém. O Evangelho diz que somos conduzidos, veja, diariamente, não é de semana em semana, não é mensalmente, nem anualmente, é diariamente. Hoje eu recebo que há uma porção para mim e para você, mas nós temos a opção de receber essa porção, agradecer ao Senhor e repartir, porque quem vive hoje não vive mais para si. Olha o que o Evangelho diz, ele morreu por todos. Abba, Pai. Qual o propósito, Paulo? Ele morreu por todos, para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou dos mortos, para ser Deus tanto de vivo quanto de mortos. Então, queridos, qual o propósito da sua vida? Você está vivo por quê? E para quê? Qual o propósito? Qual o sentido da sua vida? Você passa pelas pessoas, você tem a oportunidade de falar sobre essa palavra tremenda, essa graça tremenda, mas sabe por que não fala? Porque talvez a tua motivação seja errada. Porque quando verdadeiramente temos esta unção, temos este maná diário em nossas vidas, e entendemos e decodificamos a vontade de Deus, a vontade do Senhor é que falemos e não estejamos calados. Abre a tua boca, fales e não te cales. Olha, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Se a tua mente estiver cheia do Evangelho, então é isso que a tua boca vai falar. Se em tua mente tu creres e com a tua boca tu confessas, aí sim manifestará o quê? Salvação, livramento, provisão, cura, sucesso em todas as áreas. Somos conduzidos diariamente em triunfo e eu termino dizendo em perfeita vitória. Abençoados, curados, perfeitos, a todos que fazem parte da congregação dos justos feitos perfeitos, como a sua oferta. Olha, recebo e declaro, o melhor dia é hoje. Abba, Pai, assim é. Graça e paz, abençoados.